Olá, pessoas lindas e maravilhosas, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa quarta aula da jornada Me Formei e Agora. E nesta aula nós vamos falar sobre elaboração de currículo. Então, eu vou apresentar aqui minha tela para vocês. Aproveitando, já curte esse vídeo, encaminha para aquele amigo que precisa também aprender a elaborar currículo, se inscreve no canal, ativa as notificações para toda segunda-feira você ter uma aula nova aqui para te ajudar a seguir essa carreira aí na enfermagem, tá bom? Então, como eu falei, nós vamos falar hoje sobre elaboração de currículo. E eu trouxe um modelinho para vocês, básico, sucinto, para já ir abrindo a mente, expandindo a mente de vocês, ok? Então vamos lá, aqui está o nome certinho dela, aqui está a descrição dos dados pessoais dela, tá bom? Então, aqui no endereço, por exemplo, pode colocar só a cidade ou estado, não precisa colocar o bairro, nem rua, nem nada disso, tá bom? Porque não é o objetivo, tá? Então, é importante que vocês tenham essa percepção, tá bom? Ela colocou aqui, ó, objetivo profissional direto e claro, ótimo, ó, o que ela quer? Estágio em enfermagem. Acabou. O que você quer? Técnico de enfermagem. O que você quer? Enfermeiro, enfermeiro assistencial, enfermeiro em unidade de terapia intensiva, enfermeiro em pediatria, enfim. Esse é o objetivo profissional, tá? E aí, em alguns casos, tem o resumo profissional, tá bom? Então, vai depender muito aí de alguns currículos, mas tem currículo que coloca aí o objetivo profissional. Aí, vai embaixo, vai ter a formação acadêmica. Então, pode ver que ela descreveu certinho a formação acadêmica. Ó, curso técnico de enfermagem, aí colocou o local onde ela fez e colocou concluído desde quando. Porque o que o recrutador quer saber é desde quando você é formado, tá? Cursos complementares também, ó, tá direitinho o nome do curso, o local que fez, a quantidade de horas, mas é sempre importante você colocar a data também que você concluiu esse curso. Por quê? Porque tem cursos que têm validade de 2 anos, então é importante que o recrutador ele tenha essa visão de que você sempre está se atualizando, tá bom? Então tem que ser sempre cursos que estejam dentro aí da validade, tá? Habilidades e competências também, ou você pode deixar aqui embaixo como uma parte, ou você pode agregar aí no seu resumo profissional ou nas experiências profissionais, tá bom? Vai depender muito aí de como você vai querer elaborar o teu currículo. O que eu estou mostrando para vocês é uma forma clara, objetiva e estratégica de elaborar um currículo, tá bom? Mas cada um vai fazer do seu jeitinho. O que mais se adapta a você, a sua realidade, a sua necessidade, tá? Então é importante deixar isso muito bem claro. Então, tá um currículo claro, objetivo. Eu só acrescentaria aqui, talvez, as experiências acadêmicas, que foram as experiências de estágio, mas talvez ela não tinha experiência, então por isso que ela não colocou, mas no resumo é o currículo básico e objetivo, tá? E poderia colocar também um resumo profissional aqui, mas talvez ela também, como eu disse, não tenha tido experiências em estágio, então por isso que ela está buscando. Então é bom entender qual que é a realidade da pessoa, tá? Para que a gente possa aí elaborar o currículo da melhor maneira possível, um currículo claro, objetivo e que também tem a ver com a pessoa, porque cada ser é único e individual, então não dá para a gente pegar um currículo, pá, copia e cola, não, tem que fazer de acordo com realmente a pessoa, tá bom? E dando continuidade, nós vamos falar aí da estratégia para você montar, elaborar um currículo, tá? De forma estratégica. Então, primeiro caso, use uma estrutura clara e objetiva, como a gente fez, como eu te mostrei, estruturou ele de maneira clara e objetiva, ficar fácil do recrutador ver e conseguir identificar, tá? Destaque as competências técnicas e comportamentais, mesmo sem experiência formal, que foi basicamente o que a menina fez. Então, ela colocou lá as competências, né, as habilidades dela. Então, ela descreveu lá. Isso você pode descrever tanto nas suas experiências acadêmicas quanto no resumo também, tá bom? Inclua estágios, projetos acadêmicos, cursos complementares relevantes. Então, se você fez projeto acadêmico, muito legal. Se você fez algo, participou de alguma publicação científica, algo do tipo também interessante você colocar, tá bom? E personalize o currículo para cada vaga. O que quer dizer isso, Carol? Quer dizer que você vai, por exemplo, colocar de acordo com as informações que você tem, de acordo com o que a vaga está exigindo. Por exemplo, você está se candidatando para uma vaga de enfermeira assistencial em clínica médica. Então, você vai focar nas habilidades, competências que são necessárias para a clínica médica. Então, você vai lá, vai fazer o quê? Você vai olhar a vaga. Olha, eles exigem, eles querem isso, isso e isso. Você vai olhar a descrição das atividades, então isso você pode implementar no teu currículo para que ele fique um currículo direto, claro e objetivo para aquela vaga, tá? Mas aí você acrescente as informações, né, as habilidades, as competências, as atividades que você realmente realizou e que você tem, não minta.
tá bom? Então não minta, porque durante o entrevista ou durante mesmo o processo seletivo, possa ser que eles peçam, né, uma prática para saber se você tem realmente aquela habilidade ou não. Então vai ficar feio se você não tiver e você colocou que tem, né. Então é importante você não mentir, tá. Seja claro, objetivo, mas seja realista e sincero, não minta, tá bom? Então personalizar para cada vaga quer dizer isso, é você deixar o currículo de acordo com aquela vaga que você está se candidatando, tá bom? Não adianta você colocar no teu objetivo profissional lá que você quer se candidatar para uma vaga de enfermeiro em unidade de terapia intensiva, no teu currículo você deixar assim, e aí você se candidatar para uma clínica médica, que as pessoas não vão entender. Fala, uai, mas tu não quer se candidatar para clínica, para UTI, tá vindo para clínica médica, então vão te achar uma pessoa confusa e sem objetivo realmente. Então, é sempre bom você ser coerente, tá? E aí, qual é a estrutura que precisa ter, né, que é importante, ó. Principais, dados de contato. Pessoal, por favor, coloquem e-mail que vocês tenham acesso, gente, porque é muito ruim o recrutador entrar em contato e vocês nem receberem e-mail, porque vocês não têm nem acesso, vocês colocou um e-mail qualquer lá só para preencher essas informações. Não, coloca o e-mail que você tenha realmente acesso, nem sempre o recrutador vai entrar em contato com você só por telefone. Muitos entram em contato por e-mail, então, por favor, coloquem o e-mail que vocês tenham acesso. E segundo, não vai me colocar aquele e-mail que você criou com 15 anos, né? Pequenina, eu amo, não sei o quê, arroba gmail.com, não. Coloca um e-mail mais, né, com a descrita mais profissional, tá bom? Fica algo visivelmente bonito e mais profissionalizante, tá? Então é só umas dicas aí, uns toques para vocês. Segundo, não conter RG, CPF, nada disso precisa estar nesse teu currículo. Se o recrutador necessitar, ele vai te pedir ou na vaga vai estar exigindo lá alguma informação a mais, tá? Mesma coisa eu não coloquei aqui, é a mesma coisa da foto. Carol, preciso pôr foto? Não tem necessidade. Tem alguns critérios, tem alguns recrutadores que gostam de ver foto, mas, por exemplo, tem uns que falam que não há necessidade de foto, como, por exemplo, a enfermagem. Nós não vamos trabalhar com o nosso físico. Então, não precisa. E, às vezes, a foto, se você não tem uma foto bonita, uma foto que vá realmente te valorizar, a pessoa, na hora de ver, ela pode, no subconsciente dela, já gerar um preconceito, você ser descartado. Então, a foto, ela não é necessária, tá bom? Outra, trazer experiências profissionais mais relevantes, que fazem sentido para a vaga que você está se candidatando, tá bom? Então, pode colocar as experiências de estágio, é legal você colocar de acordo com a vaga. Está se candidatando para uma clínica médica? Coloca as experiências de estágio específica da clínica médica. Está se candidatando para uma vaga de TI? Coloca as experiências de estágios que você teve aí de acordo com as vagas de UTI, para UTI, entendeu? Comunicar suas habilidades e competências aplicadas ao cargo de interesse, é aquilo que eu falei anteriormente. Então, vê as habilidades e competências que você tem, vê a que o cargo está exigindo. Você pode colocar, né, como uma opção ali a mais, ou você pode incluir dentro das suas experiências ou dentro do teu resumo profissional, enfim. Aí você vai ver o que fica melhor para você, mas isso você pode fazer também, tá? Não conter erros de ortografia e de raciocínio. Sempre deixe ele organizado, tá? Que fique fácil na hora da pessoa pegar, ler e bater o olho. Opa, aqui é o dado, aqui já é, por exemplo, um resumo, objetivo, as experiências, formação acadêmica, entendeu? Tipo, coisa fácil de ler, bonito de ler, que não fique confuso, tá? Então, isso é importante. E possuir no máximo 2 páginas. Um currículo muito grande fica cansativo do recrutador dar uma olhadinha. Então, acaba, às vezes, passando despercebido, tá bom? Então, você pode não acessar a vaga por conta disso. Dados pessoais, que foi aquilo que eu falei, gente, o recrutador ele vai ali onde que ele vai ver teu nome, vai ver como que ele pode entrar em contato com você, vai ver sua idade, vai ver seu estado civil, então são algumas coisas básicas que o recrutador ele precisa saber sobre você. E como eu falo, dado pessoal sem, gente, dados pessoais têm que estar sempre atualizados, principalmente e-mail e número de telefone, que é como eles entram em contato com você, tá bom? Segunda informação, objetivo. É aquilo que eu falei. Muitos confundem objetivo com resumo profissional, tá bom? Então, o objetivo profissional, quando ele está descrito de maneira errada, eles vão olhar e vão falar, opa, a pessoa não consegue identificar. Então, é importante que o objetivo ele seja claro e direto. Enfermeiro assistencial é a vaga que você busca. Técnico de enfermagem ou técnico de enfermagem do trabalho. Então, direto e reto para aquilo que você quer. E aí, o resumo profissional é um resuminho que você vai fazer
contando sua trajetória aí no máximo 5 linhas, é uma coisa básica também e objetiva, tá? Então, ele sendo inserido de maneira correta, você vai descrever ali o cargo que você pretende, que foi o que eu falei, tá bom? O ideal é sempre você colocar uma coisa só, direta e objetiva, não colocar vários, porque senão o recrutador vai entender que você não tem um objetivo específico, tá? Então ele pode te descartar do processo seletivo. Então ele vai achar talvez que você seja uma pessoa confusa, que você não tem um direcionamento correto, tá bom? Aí, dando andamento, a gente vai falar agora sobre as habilidades e competências. Então, as habilidades e competências que você possui são as suas soft skills, tá? Ou seja, são os seus aprendizados, dons que você possui para exercer aquela função ou aquela determinada atividade, tá bom? Na qual você se candidatou. Então, por mais que você tenha muitas, né? Então, por mais que você tenha muitas, coloque apenas as que são importantes para aquela vaga, tá? Que nem eu falei, vai lá, dá uma olhadinha na descrição da vaga, o que que o recrutador ele quer, então, né, já te direciona dentro dessa vaga, é importante. E sempre, lembre-se, tá? Não exagere nas definições, tá bom? Quanto ao seu nível de sabedoria, não coloca lá que você é uma pessoa, tipo, sensacional, você sabe de tudo, você é o melhor, você não tem nada para aprender, porque o recrutador vai te enxergar como uma pessoa soberba. Porque todos nós estamos aqui nesse mundo para aprender algo e nós estamos em constante aprendizado, tá bom? Então já fica a dica aí para você. E outra coisa, às vezes ele pode justamente solicitar, né, uma atividade em que você demonstre uma dessas habilidades que você colocou e às vezes você nem tem. Você só colocou para encher o teu currículo e isso pode pegar mal para você, como eu falei anteriormente, tá? Então tudo isso conta, gente, são detalhes mínimos, pequenos e que são de suma importância, que as pessoas não têm a visão, entendeu? Então eu trago para vocês já para vocês ficarem ligados. Experiência profissional. Então, na experiência profissional, o objetivo é mostrar para a empresa em que você está se candidatando, né, com o que você já trabalhou, os desafios que você enfrentou. Então, suas experiências elas vão descrever basicamente isso, tá? Então, quando você entrar nessa etapa, certifique-se de inserir o nome da instituição que você trabalhou, o cargo que você ocupou, quanto tempo você ficou, tá? Então, isso tudo é importante você colocar. Então, se você não tem experiência, você pode colocar como experiência acadêmica, tá bom? Então, você pode colocar lá os seus estágios, qual foi o hospital que você estagiou, o cargo que foi estagiário, vai, de enfermagem, técnico de enfermagem, enfim, estagiário de enfermeiro, como enfermeiro. E aí você pode acrescentar, como está no caso, as responsabilidades de cada experiência. Então, você pode acrescentar a responsabilidade de cada experiência, tá bom? E ali também pode colocar as habilidades e competências que você desenvolveu, de cada experiência que você teve. Só que aí seja clara e objetiva e direta, não fique inventando. Eu possuía, eu aspirava medicação tal, administrar, não, seja claro e objetivo. Então, por exemplo, administração de medicamento, preparação de medicamento, entendeu? Não precisa contar toda uma história, tem que ser objetivo para o recrutador bater o olho e entender o que, que você fazia, tá bom? O que, que você fez naquela instituição, naquele estágio, né? O que você aprendeu ali, o que você desenvolveu de habilidade, então é algo que seja direto, tá? Formação acadêmica. Então, aqui é só vez de colocar a escolaridade que você tem, tá? Os cursos que você fez, o ensino que você fez, tudo que você fez, tá bom? Então, é isso que a gente vai pôr. Desculpa, pessoal, passou aqui um pouquinho. Foi aqui. Então, aqui você vai colocar a sua escolaridade, você vai inserir a instituição de ensino, o curso, data, início de término. Então, você vai colocar lá, graduação de enfermagem na faculdade tal, no ano tal, iniciei tal e terminei tal. Ou técnico de enfermagem, cursos técnico de enfermagem. Vai colocar lá, na instituição tal, iniciei tal e terminei tal, tá? Então, você vai colocar as datas que são de acordo com a sua realidade, tá bom? E para as pessoas que são graduadas ou que têm uma pós-graduação, né, sempre coloque no nível de hierarquia. Então, ou seja, primeiro você sempre vai colocar a pós-graduação, ou no caso, né, dos cursos técnicos, as especializações técnicas, tá? Sempre em primeiro lugar, e depois você vai colocar o curso técnico. Para quem fez graduação, sempre colocar a pós-graduação e depois colocar a graduação. Então, sempre vem primeiro o último curso que você fez, tá? Sempre em ordem cronológica inversa. Então, sempre o último curso que você fez, para depois vir os cursos anteriores, tá bom? Por quê? Porque fica agradável e fica de fácil interpretação quando o recrutador ele vai olhar para o teu currículo. Então, já fica a dica. E
E dando andamento, a gente vai falar sobre as formações complementares. Então, nesse campo, você vai colocar os seus certificados, né, de curso, por exemplo, curso de PIC, Podermóclise ou qualquer outro curso que você tenha feito, suporte avançado de vida, suporte básico de vida, enfim, cursos específicos que têm correlação com a área que você está se candidatando. Você está se candidatando aí para uma área de saúde pública? Vai, curso de vacinas, curso de interpretação laboratorial, curso de, por exemplo, teste rápido, enfim, cursos que têm correlação, entendeu? Então, por isso que eu falo, é importante você entender a vaga e saber quais são, como que você vai fazer esse currículo mais direcionado, tá? Aí tem os cursos livres ou profissionalizantes, vai depender do teu objetivo. Tem os cursos de idiomas, por exemplo, curso de Libras, que também pode se encaixar nessa formação complementar e que tem coerência para você, para sua atuação, tá? Dentro da enfermagem, tá bom? Então, de maneira bem resumida, esse foi a nossa interpretação. Eu vou mostrar para vocês agora um currículo, como vocês elaborassem um modelo de currículo básico, tá? Para que vocês possam ter aí a visão. Vou parar essa apresentação e vou apresentar o outro para vocês verem. Vai ficar mais fácil de vocês conseguirem entender. Aqui. Bom, esse é um modelinho muito básico, tá, pessoal? Do currículo. Então, aqui está o nome da pessoa, né? O nome da menina. Aqui está, por exemplo, uma data de nascimento, o estado, ela é solteiro, contato, e-mail, de onde ela é e pronto. Qual é o objetivo dela? Técnica de enfermagem. Aqui está contando um resumo profissional. Profissional no sentido de que, né? Ela está iniciando ainda, então ela tem só a questão acadêmica, mas está aqui encaixado aqui dentro também, ó. Por exemplo, técnica de enfermagem com experiência prática adquirida em estágio supervisionado com domínio em aferição de sinais vitais, administração de medicamento, curativo e suporte à equipe multiprofissional. Tá vendo aqui, ó, com habilidades para trabalhar em equipe, boa comunicação, organização, resiliência e foco no bem-estar, comprometida como, enfim. Isso daqui é um resumo básico que tem, tá? Mas isso daqui você tem que fazer de acordo com a sua realidade, tá bom? Precisa ter? Não necessariamente, tá? Mas é importante. Então, você pode colocar de acordo com a sua realidade, tá bom? Aqui tá bem um resumão mesmo, aqui foi só um modelinho básico que eu trouxe para vocês conseguirem ver a estrutura do currículo, tá? E aí vocês podem aplicar na realidade de vocês, tá bom? Formação acadêmica, por exemplo, aqui tem a formação acadêmica da pessoa. Aí eu tô com uma formação aqui de técnico de enfermagem. Tá vendo? Ó, técnico de enfermagem. Opa, faltou o C ali. Técnico de enfermagem. Aí aqui tá o início e o término e o local, tá? Que nem eu falei, abordei anteriormente. Então, por exemplo, você fez um curso de técnico de enfermagem de trabalho, você vai colocar aqui em cima, tá? Antes desse técnico de enfermagem. Você sempre vai pôr a sua última formação em cima, tá bom? Sempre, tá? Experiência acadêmica. Então, colocar aqui, ó, janeiro a dezembro, por exemplo, que a pessoa ficou, tá? Então, no hospital tal, estágio supervisionado, no técnico de enfermagem, aí aqui a assistência direta, colocou a descrição, mas, por exemplo, as habilidades e competências, você poderia ter colocado aqui embaixo, coloca as 3 principais que você identifica, de acordo com a vaga que você viu lá, e aí que você acrescenta as habilidades e competências dentro da própria experiência, porque cada experiência que a gente tem, a gente adquire habilidade e competência. Então, por isso que é importante. E a formação complementar, então, por exemplo, aqui tem o suporte básico de vida, tá? E aqui seria um currículo, né, para quem está iniciando, você pode acrescentar umas informações a mais. E, por exemplo, aqui está separado as habilidades e competências. Então, vai depender de como você quer deixar esse teu currículo. Hoje em dia, por exemplo, já não se coloca mais assim, separado, né? Se coloca em cada atividade que você tem o que você desenvolveu. Então, isso é bacana. Ou aqui mesmo no resumo profissional, para que já fique claro para o recrutador o que você tem de habilidade e competência, tá? E se realmente isso está de acordo dentro, né, das exigências que eles pedem, que eles solicitam para a vaga que você está se candidatando, tá bom? Então, aqui de maneira bem resumidinha para vocês, pessoal, só para vocês terem uma visão de como que é a questão da elaboração do currículo, como que precisa ser a estrutura de um currículo. E quando eu falo de currículo, estou falando desse currículo em PDF, que você pode imprimir ou pode enviar por e-mail. E tem muitas plataformas de vagas de emprego que também solicitam lá o teu currículo em PDF, tá? Então, também pode ser um dos currículos que você pode colocar nesta vaga
de emprego, nessa plataforma de emprego, tá? E para a gente finalizar, pessoal, sempre gosto de finalizar com uma frase. Então, vou finalizar para vocês aqui com uma frase que eu deixo de reflexão mesmo para a nossa vida, no nosso dia a dia. Então, é importante que a gente tenha esta visão, tá? Então, a frase que eu deixo para vocês hoje é: a vida é 10% do que acontece comigo e 90% como eu reajo a isso. Então, sua atitude, ela pode mudar tudo. E sempre tem a escolha de enfrentar cada desafio com uma perspectiva positiva e proativa, Charles. Gente, por que que eu falo isso? Porque às vezes o pessoal fala: "Nossa, Carol, tá tão difícil de eu conseguir uma vaga de emprego", e eu entendo, mas é algo que a gente precisa saber como que nós vamos lidar com isso. A gente vai desmotivar, a gente vai ficar reclamando que as instituições não dão oportunidade, sendo que isso não vai resolver a nossa vida, reclamar que as instituições não dão oportunidade e nós vamos ficar estressados, tristes, desmotivados? Então não, né? Não é isso o objetivo. O objetivo é você entender, né, a situação e buscar melhorar. Por exemplo, você está se candidatando nas vagas, não está conseguindo, por quê? É a vaga certa que você está se candidatando? Ou às vezes é o teu currículo que não está bom, ou às vezes é o processo da entrevista que você não está conseguindo dar continuidade. Então, tudo isso pode ter interferência que, por mais que sejam detalhes pequenos, que às vezes nós não temos a percepção. Então, é mais ou menos isso que funciona na nossa vida. 10% é tudo o que acontece comigo e 90% é como eu reajo a isso. Então, se eu reajo só reclamando, só murmurando, não vai adiantar, porque não vai mudar. O que você precisa mudar é justamente o teu pensamento e a tua perspectiva. Bom, então fica a dica. É isso, pessoal. Que o Senhor abençoe a vida de vocês. Que vocês tenham aí uma excelente semana, um excelente dia, tá bom? E até a nossa próxima aula. Se você gostou, mais uma vez, curte esse vídeo, compartilha para aquele amigo que você precisa. E na nossa próxima aula eu vou mostrar para vocês como que a gente estrutura o nosso currículo nos sites de vagas de emprego, nas plataformas de vagas, tá ok? Um beijo e até a próxima.